Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Glórias a Jesus, glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Tá firme, né, Mi? É tão bom quando a gente se alimenta de Jesus, né? Traz uma paz tão grande. Ontem nós tivemos uma reunião aqui em casa com poucos amigos. E a minha família também estava, e foi tão bom. Foi um tempo tão abençoado, né? Tão intenso. O Senhor escolhe algumas pessoas, né? Algumas vezes para estar junto de nós, para que a gente possa derramar o amor dele, o conhecimento que nós recebemos todos os dias. Isso é maravilhoso. É bem a palavra que você escreveu mesmo. É maravilhoso. Nós estarmos cheias para derramar nos outros, né? Glórias a Jesus. Vamos orar para a gente dar início na abertura dos nossos estudos do dia de hoje, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor e glorifico o Teu santo nome. Peço ao Senhor que o Senhor toque o coração de todas nós que estamos aqui nessa manhã, te buscando, Senhor. Mais uma vez, é tão bom estar na Tua presença, Senhor. É tão bom sentir o nosso coração em paz. É tão maravilhoso diante das situações dos nossos dias, o nosso coração estar em paz, a nossa mente buscar sempre estar fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa. Sinta-se à vontade. Nós declaramos que precisamos do Senhor para todas as coisas. Em nome de Jesus, eu declaro que esse ministério é do Senhor, que eu dou total liberdade para que o Senhor haja nesse ministério através da minha vida, que não seja eu a falar, mas o Senhor a falar através de mim. Todas nós estamos aqui para sermos edificadas com a verdade da palavra do Evangelho. Todas nós estamos aqui para sermos edificadas no Teu amor, Senhor, no posicionamento diante da presença do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que eu peço ao Senhor nessa manhã do dia de hoje. E eu te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus, pela sua gloriosa presença. Amém. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos ler o capítulo 8, né? Capítulo 8 do Evangelho de João. Esse capítulo hoje, ele traz para nós sobre a graça de Jesus e a rigidez da lei. Nos traz sobre isso. A graça de Jesus é o que nos mantém de pé. Quando nós alcançamos ela, sabe? Assim, de falar, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que eu vivo debaixo da tua graça. Nós vamos ver aqui também sobre a luz e as trevas da religião, a paternidade de Deus e a escravidão espiritual, e a rejeição e o confronto dos judeus com Jesus. Então, aqui nós vamos ver que Jesus, ele se revela como luz do mundo e causa ali, né, um impacto entre os líderes religiosos quando ele fala isso. Mas ele se revela como a luz do mundo, o libertador da alma e aquele que existia antes de Abraão, tá bom? Mas ele também enfrenta as coisas todas, né? Ele enfrenta resistência, incredulidade e ali uma tentativa de apedrejamento que tentam fazer com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos começar. Do versículo 1 ao 11 vai tratar para nós sobre que Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério, que é a mulher adúltera e a graça de Jesus. Quando diz assim, ó,
Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então, Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Aqui, nós vimos que Jesus, então, ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Depois, ele volta ao templo. Nos mostra aqui, logo no início, que ele volta ao templo para ensinar o povo. Então, por que traz isso aqui logo no início? Porque mostra para nós a rotina de Jesus. Para que, através do exemplo da rotina dele, a gente tenha essa visão de uma rotina necessária que nós precisamos ter na nossa vida. De todos os dias buscarmos a presença do nosso Pai, buscarmos o nosso tempo de intimidade com o Senhor, a nossa oração. Mas ele também demonstrou aqui que logo após buscar intimidade com o Pai, ele foi ao ensino de forma pública, que aí ele foi no templo, né? Então, o que Jesus já nos ensina logo no comecinho? Buscava o tempo de intimidade com o Pai e depois ele ia levar a palavra, ensinar ao público, a todo aquele que queria ouvir, a todo aquele que estava disposto a ouvir. E então, ali, os fariseus, os escribas, né, os mestres da lei, todos eles ali levaram até Jesus aquela mulher pega em adultério ali. E aí eles olham para Jesus e falam: e aí? E o que tu dizes? Né? A mulher, na verdade, ela é usada como uma isca ali. Então eles falam: ó, a lei de Moisés manda apedrejar. E você? Né? E tu? O que o senhor diz? O que o senhor manda aqui? Qual que é a lei? Então essa mulher ali, ela é usada como uma isca. Porque, por acaso, ela fez o adultério sozinha? Cadê o homem, né? Onde que estava o homem que adulterou junto? Mas ali, o que nós vemos aqui, nessa parte? Que aqui nos mostra que a religiosidade, ela julga pessoas e ignora a misericórdia. A religiosidade julga pessoas e ignora a misericórdia e a justiça de Deus. É isso que a religiosidade vazia faz. Cega as pessoas. As pessoas querem justiça a qualquer custo. Não tem misericórdia, não tem amor ao próximo. E aí o que acontece? O que Jesus faz? Então Jesus se inclina, escreve no chão. Está escrito aqui. Ele se inclina e escreve no chão, com o dedo. Então nós não sabemos o que ele escreveu ali. Mas o gesto dele de escrever no chão quebra o ritmo da acusação que estava acontecendo ali. Ele dá uma quebrada ali, porque as pessoas param para observar, né?
o que ele está escrevendo. Então, o que Jesus diz em seguida? Aquele que entre vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Atira, né? Jesus colocou, tá aqui nas Escrituras. Se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Já que a lei de Moisés é apedrejar ela, pode atirar. Foi isso que Jesus colocou, foi isso que Jesus disse. Então aqui Jesus nos mostra que ele não ignora o pecado. Não, ele não ignora o pecado. Mas ele confronta a hipocrisia das pessoas. Ele confronta a hipocrisia. Então é fácil julgar, né? É isso que nós aprendemos com ele lá e é o que nós precisamos entender aqui. É fácil julgar. Difícil é assumir os nossos próprios erros, os nossos pecados. Julgar é mais fácil, né? Porque as pessoas ocultam os seus próprios erros. Porque ninguém gosta de falar dos seus erros, ninguém gosta de falar dos seus próprios pecados. Mas julgar gosta, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ser cheios do amor do Senhor, ter misericórdia pelas pessoas. Nós precisamos procurar entender o que aconteceu antes de julgar. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós não somos Deus para julgar. Pelo contrário, nós estamos aqui para derramar o amor de Jesus e auxiliar as pessoas a sair do pecado, a sair da vida de erro, a não viver no caminho dos ímpios, tá bom? É para isso que nós estamos aqui. E depois relata que ele escreve novamente no chão, né? A Bíblia relata que ele escreve novamente no chão. Então, um a um ali, todos vão saindo. Então, imagina, o Senhor Jesus escrevendo ali no chão, é como se ele estivesse dando um tempo para todos refletir, né? Pode jogar a primeira pedra. Você não tem pecado? Pode então apedrejar essa mulher pecadora, essa mulher adúltera que está em pecado. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Deu um tempo ali para que eles refletissem no que eles estavam julgando, diante do que eles estavam fazendo. Aqui nos mostra que a consciência é mais poderosa que o barulho da religião. Olha que forte. A consciência é mais poderosa que o barulho da religião vazia na nossa vida. Então a consciência, ela nos condena, mas também nos traz paz. A nossa consciência, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Então ou ela te condena ou ela te traz paz. Depende das nossas escolhas. Qual escolha você tem feito? Qual escolha você está fazendo? Então aqui Jesus faz o que com essa mulher? Ele oferece um perdão a ela, mas ele também oferece a transformação sobre a vida dela. Jesus oferece o perdão e a transformação para ela. Isso nos ensina o quê? Que o Senhor Jesus nos levanta, mas não nos permite continuar no erro. Não é? Olha o que ele disse aqui para ela. Pois eu também não condeno. Você vá e não peque mais. É isso que o Senhor disse para ela. Lembra do paralítico de Betesda que nós lemos ontem? Quando o Senhor Jesus encontrou ele depois? Que Jesus disse para ele: não peque mais para que não venha sobre você um castigo ainda maior. Então é isso. Jesus nos dá o perdão dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Ele sempre está ali disposto, pronto e disponível para nos levantar, para nos perdoar, para nos trazer a transformação. Só que nós precisamos não cair mais naquele erro. Nós precisamos viver de forma que cada um de nós possamos buscar viver certo. Ah, mas e se eu cair, e se acontecer? O Senhor conhece o teu coração, tá bom? Guarda isso para você. Deus conhece o seu coração. Então ele vai saber se você pecou de novo intencionalmente ou se realmente foi sem querer. Tá bom? Então não carregue isso como um peso. Viva,
de forma que você busque a paz com o Senhor todos os dias. Viva de forma com que tudo que você faça, você tenha a preocupação e o amor de sempre estar se perguntando: o Senhor está se agradando comigo? Deus está se alegrando com o que eu estou fazendo? Essa é a preocupação que nós devemos ter, e nenhuma outra. Nenhuma preocupação do mundo sobre a nossa vida deve ser maior do que essa. Tá bom? Porque nós estando na presença do Senhor, cuidando das coisas do Senhor, sendo obediente a Ele, todas as outras coisas Ele sempre vai cuidar para nós. Tá bom? Em nome de Jesus. Agora, do versículo 12 ao 20, vai trazer para nós Jesus, a luz do mundo. Fala. É o nome do texto aqui, da explicação para nós. Versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Grifem esse versículo, o meu está grifado já. Versículo 12. Versículo 13. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso, o que você diz não tem valor. Olha os fariseus. Sempre atacando, né? Isso nos mostra que sempre vai ter quem nos ataca, tá bom? Sempre vai ter aquele que vai nos atacar, que vai nos afrontar, que vai nos colocar à prova ali, da nossa fé, da nossa resistência, do nosso amor a Jesus. E Jesus respondeu: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é verdade. Pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu... Vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. Olha que maravilhoso que Jesus fala. Ele não julga ninguém. Versículo 16. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que, quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu Pai? Perguntaram, e Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Vocês vê que as pessoas tentavam prender Jesus o tempo todo, né? Mas não tinha chegado a hora, então isso não acontecia. Então aqui nessa parte, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está declarando isso pela terceira vez aqui. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. É a terceira declaração, eu sou, que Jesus diz no Evangelho de João. É a terceira vez que Jesus faz isso. Então, sem Jesus, estamos em trevas. Aprenda isso. Que sem Jesus nós estamos em trevas. Porque Ele é a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo e nós não estamos com Ele, nós estamos em um lugar que não nos pertence. Porque nós somos filhas. Nós somos filhas amadas. Jesus ilumina o nosso caminho. Todos os dias. Todos os dias. O Senhor Jesus ilumina a nossa mente. Traz luz nos nossos olhos. Lembre-se que se os seus olhos forem bons, o seu corpo é cheio de luz. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo é cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo é cheio de trevas. Então Jesus é a luz do mundo. Então se nós estamos com Jesus, os nossos caminhos estão sendo iluminados por Ele. Mas se nós não estamos,
Imagina você fazer uma caminhada à noite, uma trilha à noite, no meio da floresta, sem luz. A gente se perde. As pessoas ficam perdidas. Entende? Então, Jesus faz essa declaração e os fariseus ali, então, falam que esse testemunho que ele está dando é falso, né? Teu testemunho não é válido. Então, pela lei, eram necessárias 2 testemunhas para validar um caso. Essa era a lei deles, né? Nós já estudamos sobre isso em outros evangelhos. Então, quando Jesus responde assim, aqui assim, ó, eu sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus fala, o Pai que me enviou testifica de mim. Ele diz que ele não precisa de testemunhas para testificar o que ele está falando. Assim como os fariseus falam, o que você está falando para fazer valer, para ser verídico, tem que ter 2 testemunhas. Não, Jesus não precisa de testemunha. O Pai testifica a ele. Jesus não depende de aprovação humana nenhuma. Nenhuma. Ele é o nosso Senhor Jesus. Ele conhece a origem dele, a missão dele. Sempre conheceu. Então ele não precisava da aprovação dos homens. Sabia que é isso que o Pai espera de nós? É o que ele espera de mim e de você. Nós precisamos reconhecer, saber, ter a certeza de quem nós somos. Nós somos filhas amadas. Nós somos filhas do Senhor. Nós somos protegidas por Ele, amadas por Ele. Nós somos criação do Pai. Ele nos criou. Nós temos o sopro do Espírito dele. Entende? Então, uma vez que nós tomamos esse posicionamento de ter essa identidade de que nós somos filhas, nada te tira. Nada te tira desse caminho. Porque toda palavra que vier contrária, toda seta que vier contrária, todo julgamento, toda acusação, toda frase, tudo que vier contra o que você sabe quem você é, você não aceita. Ó, vem e vai. Vem e vai. Bate fora. Vem e bate em retirada. Não fica até você. Porque se alguém falar assim para você assim, o que você faz não vale nada, tudo que você está fazendo é em vão, você sabe que é mentira, você não vai discutir. Porque você sabe que não é isso que a palavra de Deus fala. Então, se você busca a verdade na palavra, tudo que vem contra você não te atinge, não te pega, não te fere. Entende? E isso é maravilhoso. Quando nós entramos nesse posicionamento, tudo muda, tudo fica diferente. Até os comentários que você faz de algumas coisas, você fica. Não é que você faz, eu vou falar direito. Até alguns comentários que você fazia, você vê que não te cabe mais fazer. É desnecessário. Para que fazer alguns comentários? Se não vai agregar nada, se não vai trazer valor nenhum para a pessoa. Nós aprendemos, quando nós encontramos a nossa identidade em Cristo, que o silêncio é a nossa maior fortaleza. O silêncio é a nossa maior fortaleza. Quando vier todo o ataque, o silêncio é a nossa fortaleza. É o nosso escudo. Amém? Glórias a Jesus, né? Glórias a Jesus por tudo que Ele tem nos trazido. Então aqui, quando eles perguntam assim, onde está o teu pai? E Jesus responde, você não me conhece? Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. O que Jesus diz aqui? Jesus traz que eles não reconhecem a identidade de Cristo, porque se eles reconhecessem a identidade de Cristo, então eles conheceriam a Deus de verdade. Como eles batiam no peito e falavam que conheciam. Agora pensa,
Eles estudaram isso, né? Os fariseus, os mestres da lei, eles estudaram tudo, toda a lei de Moisés. Eles estudaram todos os pergaminhos, todo o Antigo Testamento. Eles sabiam que o Messias viria. Então, diante dos olhos deles, tinha todos os sinais. Tudo que dizia no Antigo Testamento, eles estavam vendo acontecer. Só que a resistência não caía por terra. A cegueira espiritual não caía, porque existia medo de perda de poder, medo de perder o governo, medo de perder os tronos, a posição de liderança. Por mais que eles liam e sabia que o Messias viria, a hora que começou a acontecer, eles começaram a ter esse confronto, porque lembra que eu falei ontem? Todo confronto gera medo e todo confronto faz com que a pessoa fique agressiva, que ela ataque, que ela confronte, que ela aumente o tom de voz. É sobre isso. Então eles sabiam, mas eles não aceitaram a hora que começou a acontecer. Em detalhes, né? Até depois, na entrada de Jesus ali em Jerusalém, montado no burrinho, exatamente como dizia lá no Antigo Testamento, nem assim eles acreditaram. É forte, né? A resistência de viver a verdadeira fé por conta da religiosidade é muito triste. Por isso que Jesus fala que o evangelho é libertação. Viver a verdade do evangelho te liberta. A verdade te liberta, tá bom? Agora do versículo 21 ao 30. Vai trazer para nós sobre quem é Jesus. Jesus fala da sua partida e da incredulidade do povo. Ele fala da partida dele e da incredulidade do povo, do 21 ao 30, quando diz assim, ó. Jesus disse outra vez: Eu vou embora, e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai? Será que ele vai se matar? Aqui, logo no início, Jesus traz o que significa essa fala de Jesus? Que rejeitar Cristo é permanecer sem perdão, é permanecer condenado. Entende? Rejeitar Cristo é permanecer condenado, sem perdão. É isso que ele traz aqui. E aí Jesus continuou dizendo no versículo 23. Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Olha que forte. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Aqui Jesus faz uma declaração da divindade dele. Jesus faz uma declaração sobre a divindade dele. E então eles perguntam: quem é você? E ele responde: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. Jesus aqui está falando da cruz, tá? Ó, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que ele é quem ele é. É isso que diz aqui. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Olha que lindo, Jesus sempre fazendo o que agrada ao Pai.
É o que nós devemos fazer sempre, todos os dias, o que agrada o nosso Pai, o que agrada a Deus. Então aqui, a revelação de Jesus, ela é progressiva. Jesus, aqui desde o versículo 23 até o final, ele vai fazendo as revelações, né? E aí, por cada tempo que ele foi passando, ele foi fazendo mais revelações diante do povo. Mas só quem tinha o coração aberto entendia. E assim é até nos dias de hoje. Só quem tem o coração aberto entende as revelações de Jesus. Quem não tem, não entende. Às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas eu sou cristã há tanto tempo, né? Eu vou na igreja, eu vou no culto, eu oro, e eu não consigo receber o que eu desejo. Então, eu digo a você, busque mais em espírito e em verdade. Não vá ao culto só para marcar presença. Não vá ao culto só para que os outros vejam que você está lá. Não louve só para que as pessoas vejam que você está louvando. Não, não, não. Tudo que você fizer, esqueça quem está à sua volta. Faça ao Pai. Faça por Ele, para Ele. Não só no culto, mas na sua casa, no seu secreto, no seu íntimo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está preocupado com a performance das pessoas. Ele não está preocupado com a nossa performance. Ele não está preocupado se nós vamos no culto e se na hora do louvor nós vamos fazer todos os gestos. E se esses gestos está vazio, levanta a mão, bate palma, louva alta, ajoelha, levanta. Ele não está preocupado com isso. Porque muitos fazem isso vazios. Muitos fazem isso com o coração vazio. Faz porque está todo mundo fazendo. Não faz porque está gerando aqui. Então, tenha preocupação que o Senhor conhece o que você está gerando no teu coração. O que você gera no teu coração é o que importa para Deus. É isso que importa para Ele. Essa é a nossa preocupação. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para que os nossos olhos, para que o nosso espírito testifique todas as revelações de Jesus na nossa vida. Amém? E quando ele fala aqui que quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem sou. Quando ele fala isso, ele está se referindo à crucificação. O momento da crucificação dele, que no momento da crucificação dele, revelará a identidade dele. Será revelado, né? Seria revelada a identidade dele. É isso que ele disse aqui. Então, Jesus diz, o Pai está com ele e que sempre faz o que lhe agrada. Ou seja, muitos creram nele naquela hora. Por que que eles creram? Por que que muitos creram nessa hora? Porque os que estavam de coração aberto crê. Os que não estão, não crê. Assim é até hoje. Tá bom? Assim é até hoje. Quem está com o coração aberto, recebe. Quem não está, não recebe. Agora, do versículo 31 até o 47, fala para nós sobre a verdade que liberta e a identidade espiritual, sobre os escravos e os livres, quando diz assim, ó. Então Jesus disse para os que creram nele, aqui, Jesus disse para os que creram nele. A minha Bíblia está grifada, tá? Se você quiser grifar na sua. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha que maravilhoso. Liberdade verdadeira vem pela palavra. A verdadeira liberdade que nós buscamos vem da palavra e pela permanência em Cristo, pela nossa permanência em Jesus. O que é a permanência? É a constância da oração. É buscar a presença de Jesus todos os dias. Amém? Versículo 33. E eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Olha a mente limitada, né? E Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade.
Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Aqui, eles ignoram o domínio romano e a escravidão do pecado. É isso que eles fazem aqui, quando eles falam, mas nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. Então aqui está acontecendo uma negação histórica e espiritual. É isso que acontece no versículo 33. Eles ignoram, então, o domínio romano e a escravidão do pecado. E o que acontece depois do 34 ao 36? A liberdade espiritual só é possível em Jesus. É isso que Jesus fala. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é verdade. Imagina, por que tá falando isso? Que quem comete pecado é escravo do pecado. Gente, é escravo. Se você rouba, você tem que fazer um esforço tremendo para manter o seu roubo. Então você se torna escravo. Se uma pessoa está em adultério, ela faz um esforço tamanho para que ninguém descubra, para que aquilo fique coberto. Isso é uma escravidão. Entende? Todo pecado traz uma escravidão. Todos os pecados. Se você faz algo errado, relacionado à imoralidade sexual, você só pode fazer no escondido, não é? Quando ninguém está vendo. Isso é uma prisão. Isso é ser escravo do pecado. Por isso, com Jesus, nós somos livres. Porque Jesus nos liberta do pecado. A presença do Espírito Santo nos traz o constrangimento diante do pecado. Quando você se posiciona na presença de Jesus, e aí você vai querer fazer o ato do pecado, o Espírito Santo te constrange. Ele toca no seu coração, ele diz, isso não é mais o que você quer? Você orou, você pediu para se libertar disso, então isso é parte do seu passado, não cai mais, não faça. E é uma voz doce que vem. É uma voz suave que vem nos teus ouvidos e fala para você, não faz mais. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. E se vier a voz e dizer assim, só mais uma vez, só mais um pouquinho, essa voz é do diabo. É de Satanás e dos seus demônios. Cuidado. Não caia em pecado. Vigia. Vigia os seus pensamentos. Vigia o seu coração. Cuida do que você anda vendo, ouvindo e fazendo. Cuida das suas mãos. Para que as suas mãos não pequem. Amém? Em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Vai cuidar dos seus. Tá bom? O Senhor te abençoa. Depois você assiste o gravado, tá? O Senhor sabe que você tá aqui todos os dias. Deus te abençoe. Vamos continuar aqui, do 37 ao 40. Eu ainda não li, né? Então vamos continuar lendo, depois eu falo. Aí diz assim, versículo 39. O nosso pai é Abraão, responderam eles ali. Se vocês fossem, de fato, Jesus disse, né? Aí Jesus responde. Se vocês fossem, de fato, os filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus. E assim mesmo vocês estão tentando me matar.
Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. E eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. E Jesus disse a eles: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Glórias a Jesus. Forte, né? Entendeu? Você entendeu? Se Jesus é a verdade, Jesus é a palavra da verdade. Quem não crê em Jesus, então serve o diabo. Porque quem não vive na verdade, vive na mentira. E quem vive na mentira está servindo os demônios. Serve o diabo, que ele é o pai da mentira. Então, se a pessoa não é filho de Deus, porque não crê, ele é filho do diabo, então. Porque é o diabo que reina na vida dele. Então, aqui Jesus deixa muito bem claro isso. Não basta a herança espiritual. Não, não basta só a herança espiritual. É preciso viver com fé. Viver praticando a verdade. Então, negar Jesus é agir sob influência das trevas. Negar Jesus é querer caminhar nas trevas, mesmo dentro de uma religião. Nós precisamos nos cuidar. Precisamos vigiar. A fé verdadeira é sinal de paternidade espiritual correta. Então é o que eu disse para vocês. Quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós sabemos que somos filhos de Deus, que somos filhos do Pai, nós somos filhas e filhos do Senhor. E quando nós nos posicionamos assim, nada nos rouba essa identidade. Nada. Porque toda mentira que vem, ela volta. Ela bate só e volta. Ela não entra. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos servindo a verdade ou a mentira? A verdade ou a mentira? Em nome de Jesus. Que caia por terra agora toda mentira da sua vida. Que toda mentira que te aprisiona, que te mantém escravo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus lave você de todo pecado, de toda mentira. Em nome de Jesus eu peço isso. Eu declaro isso sobre a sua vida. Sinta-se lavado pelo sangue do Cordeiro, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Sinta-se lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Sabe, deseje ser limpo, deseje ser santificado, purificado de todos os seus pecados, liberto de todos os seus pecados. É como tirar a mochila e falar, chega, eu não quero isso mais. Isso não me pertence mais, eu estou buscando o Senhor em espírito e em verdade, eu quero viver a vida baseada na verdade do Evangelho, eu não quero mais me perder, eu não aceito mais me enganar, eu não aceito mais viver uma vida de mentira. A mentira, o princípio da mentira, a mentira é um dos princípios milenares. Eu já comentei aqui, né?
de trazer os 12 princípios milenares para vocês. Foi o que colocou a minha família em posicionamento. A mentira é um dos princípios. Abolir a mentira. Acabar com a mentira. Acabar. Acabar mesmo. Ao ponto de você se encher do espírito de coragem e desmentir todas as mentiras que você falou. Meu Deus, isso é muito forte. Mas é libertador. É libertador o que acontece quando a gente se posiciona dessa forma. Sabe, de chegar na pessoa e falar assim, olha, e como tem isso, né? Nos atendimentos eu vejo muito isso e acontece e é libertador. Nos atendimentos que eu acompanho as pessoas, eu passo todo esse processo. Então, da pessoa ter que procurar outro e dizer assim, olha, eu menti quando eu disse que eu trabalhava nesse lugar, que eu ganhava muito dinheiro. Eu menti quando eu disse que eu era bem de vida, que eu era rico. Meu Deus, é uma prisão que a pessoa vive. Inventa uma história de ter uma vida boa para poder ser aceito pela sociedade, para poder ser aceito num círculo de pessoas. Para quê? É libertador. Então nós não devemos viver em nenhuma mentirinha, nenhuma. Porque até a mentirinha pequenininha é brecha para Satanás agir na tua vida, tá? É igual o pano. Pensa, você pega um pano preto bem grosso. Se você passa a agulha, por mais fina que ela seja, e tire e põe o pano contra o sol, você vai ver que ele fez um micro furinho. Então a mentira pequena é igual esse furinho. É brecha para Satanás entrar. Entrou uma fresta, ele entra. Fujam da mentira. Fujam da mentira. Quando a gente reconhece que houve mentira, é o coração humilde que nos coloca na presença de outro para limpar tudo isso, para organizar todas as coisas, sabe? E é lindo porque o coração humilde Deus não rejeita. Ah, ele não rejeita. Posso ver ele até se inclinando para olhar. Um coração humilde e quebrantado. Indo ali e se abrindo em espírito e em verdade. Para desmentir algo que foi uma prisão por tempos, por anos. Amém? Glórias a Jesus. Continuando agora, do versículo 48 ao 59. Jesus e Abraão. Aqui fala sobre a rejeição final e a declaração suprema. Quando diz assim, ó. E eles disseram a Jesus, por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está endemoniado? Está dominado por um demônio? E Jesus respondeu, eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram, agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz, quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? E ele respondeu, se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso, como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer,
Eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pelo evangelho de hoje, pela palavra de hoje. Aqui, então, quando eles acusam Jesus de ser um samaritano e estar endemoniado, o que eles estão fazendo? Eles tentam desqualificar Jesus com insultos. Quantas vezes pessoas tentam fazer isso com a gente, né? Tentam nos desqualificar com insultos. Quantas vezes nós passamos por isso, não é? E depois, quando Jesus responde que ele honra o Pai, que ele honra a Deus e que quem guarda a palavra dele não verá a morte, Jesus está dizendo que a obediência vence a morte espiritual. Porque guardar a palavra, em verdade, é ser obediente. Porque guardar a palavra é o quê? É pegar a verdade e viver a verdade. Não é? Então, a obediência em Cristo vence a morte espiritual. É isso que Jesus diz. Como as pessoas têm dificuldade de entender, né? Sabe que, o julgamento, quem for para o inferno, meu Deus, é um tormento. É todo o tempo, é toda a eternidade viver no tormento. Viver em tormento é uma morte. É uma morte espiritual. Perdeu a chance de ir para o reino e viver a vida eterna, na glória de Deus, na paz, na cidade celestial, onde a palavra de Deus nos traz, que é para onde irá os justos, onde irá os que obedecem à palavra, os que fazem o ide do Senhor derramando o amor, os que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eles não entendem. Eles não entendem, eles não conseguem entender. Porque os olhos deles estão no mundo. Mente no mundo, não está com a mente no reino. Eles têm os olhos fixos aqui, na terra. Mente na terra. Quantos ainda estão vivendo assim? Com a mente no mundo. E eles reagem como? Que quando Jesus fala, Abrão já morreu. Tu és maior que ele? Olha como eles afrontam Jesus, como eles insultam Jesus. E Jesus fala o quê? Abraão teve visões proféticas da promessa messiânica, não foi? Está lá em Gênesis 22. E as pessoas falam, mas você não tem nem 50 anos, como você viu Abraão? Eles não entendem. Eles não aceitam, eles não querem entender que Jesus veio de cima. E se Jesus veio de cima, Jesus veio do Pai. E todos que o Senhor Deus amou, todos que foram obedientes estão no reino. Então eles viram Jesus. Essa é a declaração máxima de divindade, quando Jesus se iguala ao Pai. Quando Jesus se iguala ao próprio nome de Deus. Quando ele diz, eu sou. Não é isso que ele disse aqui? No 58, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então essa é a declaração máxima de Jesus aqui, sobre a divindade dele. Porque ele fala ali sem medo, entre aquele povo. Ele se iguala ao Pai. E ele não tem medo, porque ele sabe quem ele é. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando nós sabemos quem nós somos, nós não temos por que ter medo. Não temos. Não temos por que ter medo. Você sabe quem você é. Você é filha amada, protegida. Você tem propósito. Você tem uma missão para cumprir aqui na Terra. Todos nós temos. Cada um na sua particularidade. Cada um no seu tempo. Cada um da sua maneira. Mas a única base que é igual é a verdade. É o amor do Senhor. É a verdade da palavra, do evangelho que nós vivemos.
É o amor de Jesus, é aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Essa é a base da verdade que todos nós vivemos. Entende? E cada um vai na sua missão, no seu tempo, no campo onde o Senhor vai preparando, nos caminhos onde Jesus vai iluminando. Cada um de nós temos um tempo. Uns têm mais sede do que outros. Uns têm mais fome da palavra do que outros. Por isso, uns vão mais rápido, outros vão médio. Entende? E o Senhor vai tratando e o Senhor vai posicionando. Então, não tenha pressa. Entenda que se você começou agora a entender sobre a verdade do Evangelho, não tenha pressa. O Senhor tem pressa. Você não. Você só continua sendo obediente, continua se posicionando, continua fazendo o bem, levando a palavra do Senhor às pessoas. Você precisa ajudar alguém, não é a sua emoção, nem os seus sentimentos que vai ajudar. É a palavra do Senhor que vai ajudar. Tá bom? Tá com uma pessoa que está sem coragem para enfrentar um problema? Coloca lá no Google. Passagens que dão coragem na Bíblia. Lê, anota e vai visitar essa pessoa. Porque aí você vai estar fazendo uma visita levando a palavra do Senhor para ela e não dos seus sentimentos. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. E depois ali, a verdade confronta, não é? Nem todos suportam a luz. Guarda isso para você. Quando as pessoas começarem a te confrontar muito, é porque você está exalando muita luz. Nem todos suportam a luz. Principalmente quem está sob influência de trevas. Quem está sob influências de demônios. A pessoa nem sabe às vezes, mas ela está debaixo de influência, então ela não vai suportar a tua luz. É irritante para ela, incomoda. Não reaja. Não reaja com agressividade. Jesus é amor. Então, se você carrega Jesus, você carrega o amor de Jesus. Então, diante de uma afronta, você tem que oferecer amor. Tá bom? Tentaram apedrejar Jesus? O que Jesus fez? Ele saiu do lugar. Então, quando alguém começar a te atacar, te ferir, sai do lugar. Tá bom? Sai desse lugar e deseja que o Senhor se apresente para essa pessoa. Que a luz que você tem alcance essa pessoa. Em nome de Jesus. É esse o coração que nós temos que ter. Esse coração bom. Olhos bons, coração bom. Tá bom? Obrigada, Jesus. O que nós aprendemos aqui hoje? Com a história da mulher adúltera. Que Jesus oferece perdão e transformação, e não condenação. Seja qual for o pecado, Jesus traz o perdão e a transformação. Nunca há condenação. Tá bom? Então, na tua intimidade é entre você e o Senhor. Ninguém mais está ouvindo. Só você e o Senhor. O mundo espiritual ouve. Então, por isso é importante você se colocar na presença do Senhor e falar em voz alta e declarar em voz alta o seu arrependimento, os seus sentimentos, seja de mágoa, de raiva ou de culpa. Confessa em voz alta para que o mundo espiritual ouça. No mundo espiritual existe os anjos que pegam tudo aquele arrependimento, aquela oração genuína e leva aos céus até Deus. E o mundo espiritual das trevas está ouvindo que ele está perdendo. Porque quando você confessa os seus pecados, você tira a legalidade da mão deles. E eles param de agir na tua vida. Nós precisamos aprender essa chave de tirar a legalidade das mãos dos demônios. Tirar a legalidade das mãos de Satanás. Parar de ficar dando legalidade para ele agir. Ó, vou te dar um exemplo. Se na tua casa, sem querer, você fala assim, ó. Eu anulo agora o que eu vou dizer, porque eu estou dando como um exemplo. Então, eu vou colocar uma pessoa, tá bom? Para não falar eu e acaba vindo sobre mim. Então, uma pessoa.
Uma pessoa diz assim: nossa, essa casa é um inferno. É um inferno viver aqui. A pessoa diz isso. Gente, Satanás e os seus demônios estão ao derredor, rugindo como leões. Eles estão caminhando. São muitos. Falou, opa, aqui. Ela deu legalidade, ó. Falou que a casa dela é um inferno. Então a gente pode agir. Acabou. Você falou. Você profetizou. Você declarou. Ah, não tem nada para comer aqui, nunca tem nada, é uma pobreza, é uma escassez. Está declarando, ele está anotando. Ó, pobreza, escassez, está dando legalidade. Vamos rápido, chama os outros lá, vamos agir. Começa a fazer o quê? Travar suas finanças. Começar a faltar alimento, tudo começa a ficar difícil. Você começa a ter uma frieza espiritual, porque começa a vir a escassez. Cuidado. Em nome de Jesus, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você solta. Que a sua boca seja usada para abençoar. Abençoar os seus filhos, abençoar o seu cônjuge, abençoar o lar que você vive, abençoar o seu trabalho. Quanto mais você amaldiçoar as coisas que você vive e você tem, pior vai ficar. Porque você está dando legalidades. E ele vai escrevendo. Ele vai escrevendo. Satanás não foi procurar Deus para acabar com a vida de Jó? Ele não foi lá pedir para Deus? Ou seja, Jó era fiel a Deus. Certo? E Deus permitiu ele passar por aquilo, porque o Senhor sabia quem Jó era e sabia que Jó não deixaria de adorá-lo. E aí Satanás foi e fez tudo aquilo. Imagina se a pessoa fica falando, dando legalidade. Não precisa nem pedir para Deus para agir na tua casa. Ele vai agir, porque você mesmo está autorizando. Jó fazia sacrifício de animais todos os dias ao Senhor, pela vida dos filhos, para agradecer a Deus. Por isso que foi uma das primeiras coisas que o diabo tirou dele, foi os gados, né? Foi os animais. Para ele parar de fazer sacrifício. Vocês entendem o poder das trevas? Então nós temos sim que orar sim, em voz alta sim. Porque eles têm que ouvir que nós estamos nos arrependendo dos nossos erros, nos arrependendo dos nossos pecados, que nós queremos mudar, que nós queremos ser diferente e cada dia mais. Em nome de Jesus. Eu peço para que o Senhor seja a luz diante dos seus olhos. Para que Jesus se revele para você. Para que você seja guiado pela verdade, que você se arrependa dos seus pecados, em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós vimos que a origem de Jesus é de Deus, ele é quem ele diz que ele é. É isso que Jesus disse. Está escrito. Não sou eu que estou falando. Está escrito. E o que Jesus disse aqui? A verdade nos liberta, não é? Conhecer e permanecer na palavra nos leva à liberdade. É isso que é mais importante. Porque quando nós somos livres, nós temos paz. Quando nós temos paz, nós temos saúde. Por quê? Porque a gente dorme melhor. A gente se comunica melhor com as pessoas. Quando a gente tem paz. Não é qualquer coisinha que vai te irritar. Porque você olha a pessoa e vê que ela está inflamada. E aí você só chama Jesus e fala, perdoa, Jesus. Ela não sabe o que está falando, ela não te conhece. Olha como o teu posicionamento muda. Não fica naquele retruque, sabe? Um fala, outro fala, e um quer falar mais alto que o outro. Tá todo mundo sem razão. Não é isso o posicionamento. Quando nós estamos nesse nível aqui, olha, nós ainda estamos no 4º livro do Novo Testamento. E olha o quanto nós aprendemos. Olha o quanto de verdade o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Aqui, ó, um pouquinho cada dia. Buscando a verdade dele para que a nossa vida seja mais leve.
E o nosso coração, como eu disse, ele vai sempre nos revelar a nossa filiação. Nosso posicionamento que nós estamos gerando vai revelar que somos filhas e filhos do Senhor, do nosso Deus, tá bom? E nós vimos também a divindade de Jesus. A divindade de Jesus, quando ele diz que antes de Abraão ele já existia. Sim, antes de Abraão, Jesus já existia. Jesus é eterno. Jesus é divino. Ele veio do nosso Pai. Amém? Então, esse capítulo 8, ele nos mostra que seguir Jesus exige escolher a verdade, mesmo quando a verdade nos confronta. Porque a verdade nos confronta para que a gente saia do erro, para que a gente saia do pecado, para que a gente deixe de viver nas trevas e aceite a luz do mundo que é Jesus. E quando nós temos a luz do mundo guiando os nossos passos, nós não temos o porquê andar nas trevas em pecado. Os nossos olhos vão estar sendo iluminados por Jesus. Então, ele é a luz que revela. Jesus é a luz que revela. A palavra que liberta. E o Filho que transforma. Então, Jesus revela, Jesus liberta e Jesus transforma a nossa vida. Olha que maravilhoso. Então, nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Aquela voz que vem calma, que vem suave, a voz que nos traz paz? Nós estamos ouvindo e sendo obedientes ao que o Senhor tem falado com cada um de nós? Ou nós estamos reagindo como os fariseus, fazendo barulho, vazios? Como nós estamos reagindo à voz do Espírito Santo de Deus todos os dias? Observa se você estiver fazendo barulho, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que ajude você a buscá-lo mais. Porque nós precisamos ser livres na palavra, ser livres diante do amor de Jesus. E não ficar fazendo barulho, julgando um e outro, falando que o que ele está fazendo está errado e o outro muito mais. E você? Como que você está? Como você está se posicionando na presença do Senhor? Amém? Eu peço a Deus que, com esse ensino de hoje, como foi forte ouvir, e sempre é forte ouvir, é muito forte para mim. E eu sempre acho muito importante lembrar que o Senhor Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Então, se você mente, você não está servindo a Deus. Me desculpa, mas você não está servindo a Deus. Mas é só uma mentirinha, não. Então, também, eu quase falei verdade, eu quase não. Então, você quase vai para o céu. Quase recebeu a salvação. Entende? Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é a verdade ou é a mentira. Então escolha a verdade. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor Jesus. Seja obediente à voz doce e suave do Espírito Santo que fala com você todo o tempo. E você só precisa estar sensível para ouvi-lo. Mas como que eu faço, pastora, para conseguir essa sensibilidade, jejum e oração? O jejum faz a tua carne se calar e o teu espírito se exalta na presença do Senhor. Faz você buscar a presença do Pai o tempo todo, enquanto você está em jejum. Por quê? Porque você tem vontade de comer. E aí, você tendo vontade de comer, para você não quebrar o jejum, você entra em oração. E aí isso te traz, te aproxima, te leva mais para a presença do Senhor. Entende? Isso te dá mais sensibilidade. Te dá um silêncio na tua mente que você consegue entender o que o Senhor te fala, o que Ele te trata. Amém?
Em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo, irmã Marley. A nossa identidade é estabelecida de acordo com quem e com o que nos identificamos. É verdade. Aleluia. É sobre isso, tá bom? Assim como o pastor Américo colocou aqui, sim, revisem o capítulo 8. Grife os pontos principais que você achou importante. Alguns eu pedi para vocês grifarem, mas todo o estudo é muito importante. Aprofundar, buscar. Gente, guardem isso. Jesus disse, tá escrito. Foi o Senhor Jesus que disse. Não foi os fariseus, não foi pessoa comum, não, foi o Senhor Jesus que disse. Jesus disse, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Ou seja, mentir, extorquir, enganar, levar prejuízo, trair pessoas. Isso tudo é do diabo. Então nós precisamos escolher. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estão escolhendo a verdade. Estão escolhendo ser filhos de Deus. Mas por que é importante esse aprendizado? Para que o nosso coração ame as pessoas que estão servindo o contrário. E que a gente leve a palavra a essa pessoa e traga ela para Jesus. Amém? Obrigada, Jesus, pela palavra. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês todos os dias. O Senhor tem derramado grandemente na nossa vida, todas as manhãs. Amém? Vamos orar. Pedir ao Senhor Jesus pela verdade na nossa vida. Pedir a Jesus também por tempo de mesa com a nossa família. Quantos desejam ter um tempo de mesa com a família e não consegue? Não consegue. Vamos orar por isso. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais. Consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que esse ministério é do Senhor, que é o Senhor que age através dele e que toda palavra que é trazida para nós todos os dias é o Senhor quem traz. É o Senhor que fala através da minha vida. O Senhor tem total liberdade aqui, meu Deus. Através do seu Espírito Santo, haja sobre cada um de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Apresento ao Senhor a vida de todos que estão aqui presentes agora, Pai. Envie anjos do Senhor na casa de cada um agora, em nome de Jesus. Que os seus anjos possam caminhar por todos os ambientes, de sala, cozinha, quartos, em nome de Jesus. Que por onde os anjos do Senhor passar, o seu amor vai sendo derramado. E a luz do Senhor Jesus vai ocupando todo o espaço, o ambiente. Toma, Senhor, o seu lugar de honra na casa de cada um de nós. Organiza todas as coisas, meu Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus a termos um tempo de mesa maior com a nossa família. Que haja mais tempo de mesa, comunhão, em nome de Jesus. Comunhão através de uma refeição, de um café, Pai. Comunhão de conversa, que seja conversas sobre o amor do Senhor. Que seja, Senhor, também um tempo de qualidade onde um possa falar como está ao outro. Que seja um tempo de paz, um tempo de reconciliação, de restauração, de reconstrução. Em nome de Jesus. Que todos os tijolos que estavam caídos, Senhor, sejam levantados. Em nome de Jesus. Pai, que a sua lamparina
se mantenha acesa no coração de todos que estão aqui. Que essa pessoa que está aqui, meu Pai, seja a luz dentro da sua casa. Que ela tenha a consciência, Senhor, da luz que ela está carregando, que é o Senhor Jesus. Que por onde ela caminhar, ela tenha autoridade do nome de Jesus de derramar o amor, essa luz, a paz. Concede, Pai, a cada um de nós a sua sabedoria. Que a sua sabedoria nos acompanhe por onde nós formos, por onde estivermos, diante de todas as situações, Pai. É isso que eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus. Que a nossa voz seja calma, suave. Que a nossa voz seja a voz do amor de Jesus na vida das pessoas. Que a nossa identidade esteja sendo formada cada dia mais na Tua presença, Senhor. Como filhas e filhos do Senhor. Que nada nos tire do nosso foco. Que nada nos tire do nosso centro. Nós temos a certeza, Pai, que queremos viver a verdade, porque amamos o Senhor. Queremos servir ao Senhor. Temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Todos os dias da nossa vida. Vem, Espírito Santo. Enche-nos mais. Mais, em nome de Jesus. Enche cada um de nós de maneira a transbordar. A transbordar o amor, a paz, a sabedoria, a luz diante dos nossos olhos. Que a nossa boca, Pai, seja usada para abençoar a vida das pessoas. Abençoar a vida das pessoas. É isso que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro prosperidade de saúde sobre a vida de todos que estão aqui agora. Eu declaro que a presença do Seu Espírito Santo nesse dia de hoje será maior do que ontem, em nome de Jesus. Que o fogo do avivamento que está dentro de cada um hoje queimará mais, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rios de águas vivas fluem através de cada um de vocês, por crerem em Jesus, por amar Jesus, por aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. É isso que eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, nesse dia, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor e sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada a todos. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, a todas vocês, a todos, né? Tem esposos, tem mulheres, tem filhos presentes. Eu desejo que todos vocês sejam cheios desse amor. Que aonde vocês pisarem, que fiquem as marcas dos pés de vocês, marcados em óleo no chão, da palavra do Senhor. Que vocês deixem rastros do amor de Jesus por onde vocês forem, sempre. E cada dia mais que vocês fizerem isso, vocês vão ver que maior será a paz que vocês carregarão dentro de vocês. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Amém? Até amanhã, quando nós vamos ler o 9. Olha, já estamos no 9. Daqui a pouco partimos para um novo livro, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.